Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu tenho que dar esse recado a você já desde a semana passada e sempre me esqueço. Afinal de contas, os temas aqui eles são tão pesados, né? São tão importantes que acabam tomando conta da nossa mente, do nosso raciocínio, e eu mesmo acabo esquecendo de dizer também coisas importantes, como por exemplo que o nosso e-mail que chega às dicas, né? É o contato encarandosobrenatural@gmail.com, já lotou. Não tem mais espaço, está em 98%, como você pode ver aí. É até uma coisa, né, meus irmãos, que eu queria mostrar para vocês faz tempo também, nunca me sobra tempo, porque algumas pessoas dizem: nossa, Davi, eu mando dica para você, você não vê, eu fico revoltado com isso, parece que não tá nem aí pra gente. Mas por aí você tem noção, irmãos, o e-mail, o Gmail nosso, ele lotou, porque são muitas dicas diariamente, são diversas dicas, e dependendo do tema, passa de 100 por dia. Quando são coisas importantes, muitas pessoas mandam. Agora que eu sempre dou prioridade aos que chegam primeiro, no máximo 5 primeiros. Aí como os veteranos aqui, né, que já mandam dica há muito tempo e sempre também estão pesquisando e já sabem a pegada do nosso canal, já tem uma experiência mais ou menos aqui dentro da plataforma e sabem o que passa e o que não passa, né, já tem a mesma noção que eu, por exemplo, porque tem diversos temas aqui, meus irmãos, que não adianta fazer que não passa. A plataforma simplesmente não quer que você fale. Aí vem sempre aquela questão, quando a gente toca nesse assunto: vamos migrar para outro lugar. Não adianta 2 ou 3, 4 pessoas fazerem isso, porque a grande massa não vai. E uma certeza que a gente tem aqui, que é unanimidade, é que só dá para reverter alguma coisa, só dá para atrasar a maldita agenda se mais pessoas despertar. Então não adianta 4 ou 5, 10, 20 mil pessoas estar num lugar ali que só vai estar ela, grupinhos pequenos, isolados. Então é por isso que eu tenho permanecido aqui na plataforma e não vejo como solução migrar para outro lugar, porque a grande massa está aqui. Se a gente não está conseguindo atingir a grande massa nem aqui, imagine em outro lugar que a massa não está presente. Você vê que isso tanto é uma verdade que a própria mídia ignorou o YouTube por muito tempo. Mas veja que hoje todos estão migrando para cá. Por quê? Não adianta eles ficarem lá isolados. Aqui é onde as coisas estão acontecendo. Então a gente tem que procurar maneiras inteligentes de continuar passando a verdade, mostrando o conteúdo que tem que ser mostrado, sem perder também o canal. Entende, meus irmãos? Então é um trabalho muito difícil. Aí os inscritos mais antigos, né, os veteranos que a gente chama, eles já têm mais essa noção. Isso não quer dizer que um inscrito que acabou de entrar não possa mandar dica. O problema é que quando a pessoa mais novata manda a dica, ela tem a ideia de mandar a dica, o veterano já tem mandado. E aí eu não vou desqualificar o cara: isso aqui é veterano, sempre tá mandando. Vou dizer que não foi ele não, vou dizer que foi outra pessoa. Não trabalha assim. Então eu sempre coloco os 5 primeiros, seja quem for. Se for novato, se for veterano, não interessa. O importante mesmo é a gente passar a mensagem para vocês. Então agora eu criei outro e-mail porque tá lotado. Se fosse para continuar com esse mesmo e-mail, eu teria que pagar aí um preço, o Google, nem sei como é que faz. Aí para evitar dor de cabeça eu preferi criar um novo e-mail. Não se preocupe, quem já é antigo já decorou o nosso antigo endereço, que é o contato encarandosobrenatural@gmail.com. Você só vai colocar um 2 aí, contato encarandosobrenatural2@gmail.com. Fazendo só isso, você já está mandando e-mail aqui para nós. Anote, repassem aí nos nossos grupos, né, nas pessoas que têm fanpágina e tudo. Passe lá, repasse para as pessoas, porque a nossa união é muito importante. É bom você que vai mandar dicas aí, ou precisar falar comigo para alguma coisa, já vai mandando no novo endereço, contato encarandosobrenatural2@gmail.com. Agora, família, falando da matéria, eu vou mostrar para vocês 2 dicas que elas acabam se tornando um. São 2 matérias separadas, enviada pelo nosso querido irmão Rodrigo Gomes, um peso pesado aqui, e a nossa irmã Andresa Moraes, que também já está se tornando uma veterana. E é o seguinte: a dica dos 2, elas servem para comprovar um sistema que está sendo mudado de face. Como eu falo para vocês, esquerda, direita, tudo isso são as faces do mesmo sistema. Até agora, a face que ficou para o nosso lado foi a face do capitalismo. O capitalismo que a gente admira e quer implementado em nosso país e no mundo é o capitalismo que as pessoas tentam sempre melhorar a qualidade dos seus serviços e produtos, tenta sempre oferecer algo melhor do que o concorrente, um serviço melhor do que o concorrente, para assim as pessoas começarem a comprar dela ou contratá-la. Quando o produto ou o serviço é exatamente igual, aí a pessoa apela para baixar um pouco o preço, ela diminui um pouco os ganhos e começa a vender numa maior quantidade, compensando assim o preço mais baixo. Então esse é o capitalismo saudável que todo mundo quer e que permite cumprir a ordem dada pelo Criador, que devemos viver pelo nosso próprio esforço. Agora, o sistema distorceu isso e eles não viveram do suor do próprio rosto. Muito pelo contrário, eles vivem do suor dos outros. Enriqueceram, criaram grandes fortunas, verdadeiros impérios, empresas que são chamadas hoje de multinacionais, mas na verdade são internacionais,
E diferente de antigamente, quando um país dominava o outro, mandava seu povo para lá, hoje, quando um país domina o outro, as suas empresas são mandadas para lá, para se apoderar de tudo que aquele país tem. Era muito feio quando um país diretamente queria comprar os serviços essenciais de um outro país. As pessoas ficavam desconfiadas, entende? As pessoas não gostavam disso, o povo reclamava. Então começou-se a vender a grandes empresas, mas essas grandes empresas pertencem a alguém. E esse alguém, lá no topo da cadeia, esse iluminado, faz parte de 13 famílias. Está no topo da pirâmide. Então, depois de distorcer o sistema de capitalismo e transformá-lo num capitalismo selvagem, que é o que se tem hoje, não tem mais essa regra que eu falei para vocês, onde uma empresa compete com a outra, cada um tenta oferecer o melhor serviço, isso acabou, isso morreu. O que se tem hoje é esse capitalismo selvagem que faz justamente o contrário, as pessoas não ganham nada com ele. Grandes empresas dominam os países, enchem partidos políticos de dinheiro para que se crie leis a favor deles. Essas leis possibilitam que eles produzam no país e não paguem quase nada. Levem tudo para suas nações, para os seus cofres internacionais. Enquanto isso, o empresário nacional, o comerciante nacional, ele vai quebrando, porque ele não tem como concorrer com grandes empresas instaladas no mundo e que ainda pagam menos impostos do que ele. Entende? Então, dessa forma é que é o sistema monetário internacional que se está implementado hoje. Parasitas, sem produzir nada, vivendo do suor dos outros. E com esses impérios prontos e isolados, não tem como chegar neles mais, não com as regras que aí estão, para acabar com qualquer pontinho de esperança que se possa ter, de alguém crescer também e concorrer com eles, um grande esforço da sociedade talvez, eles vão virar a face desse sistema, que estava capitalismo selvagem, agora vão virar para o comunismo. Se você assistiu o nosso vídeo sobre o Grande Reset, né, secreto, o Grande Reset revelado, se você assistiu Elite Global explica o que restará no Brasil de emprego, se você assistiu esses dois vídeos, principalmente o primeiro sobre o Grande Reset, você já tem uma noção boa, meus irmãos, do que eu vou explicar nesse vídeo. Que o comunismo vai tomar conta do mundo. Vai ser o novo sistema vigente no mundo. Nesses vídeos nós mostramos as metas dos donos do mundo, escritas inclusive em documento que qualquer um pode ter acesso. E nós mostramos que esse pessoal não quer agora que você seja mais dono de nada. O seu direito de ter as coisas, o seu direito de ser dono vai acabar. Você agora vai comprar uma coisa para usar de forma limitada. Igualmente como eles queriam fazer, por exemplo, com a internet. Isso só não está implementado aqui hoje, né? O fim da internet ilimitada, porque nós explicamos como realmente funciona a internet, todos nós juntos. Aquilo ali ninguém está fabricando, é um sinal que o seu celular, o seu computador tem acesso. E eles queriam te impedir, limitar o acesso. Por exemplo, o seu telefone, quando ele falta crédito. O sinal para você receber e fazer ligações não desapareceu. O teu aparelho é que deixa de acessar esse acesso, porque a operadora diz que você não pagou, então não pode ter mais esse acesso. Muitos problemas que você já passou pela vida porque não pôde ligar para uma pessoa para avisar, é por causa desse sistema de capitalismo selvagem, onde os caras te limitam e te forçam a usar um serviço que na verdade você deveria ter gratuitamente. Com o comunismo sendo implementado agora, a China, até 2028, antes era até 2030, mas agora já saiu a notícia. Os economistas dizem que até 2028 a China estará no topo do mundo, o dragão realmente cobrindo o mundo. A ONU, nós já avisamos aqui, disse que os países precisam bancar as pessoas que não têm renda nenhuma. Entende, meus irmãos? Então, o que é que isso quer dizer? Será que eles vão mesmo cuidar do pobre, necessitado? Nunca fizeram isso antes, por que farão agora? De fato, eles não vão fazer, mas vão impedir que as pessoas consigam atingir a classe média, a classe alta, e deixe todas pobres, dependendo de pequenas quantidades de dinheiro que mal dá para se alimentar. Uma vida que beira a escravidão. Isso está sendo implementado, meus irmãos. E as pessoas que tentam de alguma forma alertar sobre isso, elas estão simplesmente desaparecendo. E é aí que entra a matéria dos nossos irmãos. Vamos lá para a primeira do nosso irmão Rodrigo Gomes. Dono da Alibaba some após críticas ao governo chinês. Há rumores de fim de vida. Uma matéria de 4 de janeiro de 2020. A ausência do fundador do Alibaba, Jack Ma, da luz dos holofotes nos últimos 2 meses, tem alimentado rumores sobre seu paradeiro, em meio a uma repressão regulatória chinesa sobre seu império de negócios. A imprensa internacional relaciona o sumiço do empresário a críticas feitas por ele ao governo chinês e a especulações de que o bilionário esteja sem vida. Jack Ma é o homem mais rico da China. Segundo a Forbes, sua fortuna seria de 35,8 bilhões de dólares. Sob sua batuta, a Alibaba se tornou uma empresa com valor de mercado de 390 bilhões de dólares, dominando o mercado de varejo online chinês. O empresário não apareceu em público desde um fórum no final de outubro em Xangai,
em que criticou o sistema regulatório da China durante o discurso, que o colocou em rota de colisão com autoridades do país e resultou na suspensão do IPO, Oferta Pública Inicial de Ações, de 37 bilhões do braço financeiro Antigroup. As especulações aumentaram depois que ele não compareceu ao final de um programa de TV, Os Heróis Empresariais da África, em que apareceria como jurado. Segundo o Financial Times, Jack Ma foi substituído no programa. Um porta-voz do Alibaba disse à agência Reuters, nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, que a substituição aconteceu por um conflito de agenda. Reguladores chineses se concentram nos negócios de Ma desde seu discurso de outubro, incluindo o lançamento de uma investigação antitrust sobre o Alibaba e ordenando a ANTI para promover uma reorganização de seus negócios de financiamento ao consumidor, incluindo a criação de uma holding. Acho que foi dito para ele se calar, disse Duncan Clark, presidente de consultoria de tecnologia com sede em Pequim, BDA China. Esta é uma instituição bastante única, mas ligada à escala de ANTI e à sensibilidade sobre a regulamentação financeira, disse ele, e aqui já encerra a matéria. Isso é o destino que acontece com quem bate de frente com o sistema. Você vê que é uma pessoa do sistema. Aqui não é santo, mas começou a crescer demais, falou contra o sistema vigente. Quando se tratava de capitalistas selvagens, a coisa é ruim, mas não ao ponto igual os comunistas fazem. Entende, irmãos? É aquela história que a gente fala aqui. O destino final que esses caras querem para o mundo é o mesmo. Implementação de um governo único, todas as fontes de renda e serviços essenciais na mão desse governo único e as pessoas com uma mentalidade universal, com pensamentos e comportamento exatamente iguais, para que assim eles possam controlar, dizendo o que é certo e o que é errado. O que pode ser criado, o que pode ser cultivado, o que pode literalmente viver nesse planeta ou não. Quem pensar diferente será criminalizado, marginalizado, multado, preso e, no final das contas, executado. Esse é o futuro. E como não há nada em oculto que não seja revelado, uma simples crítica já leva a um ato desse, mesmo com um dos seus tubarões grandes. É assim que o sistema comunista trabalha. Agora veja só, meus irmãos, você que é uma pessoa inteligente, você que é uma pessoa consciente, se não fosse não estaria aqui, eu tenho certeza. Estaria vendo piada, estava vendo brincadeira, gastando o seu tempo com uma forma mais atrativa, que talvez relaxasse melhor os seus nervos. Mas você sabe que, no fundo, fazer isso é a mesma coisa de pegar uma peneira e sair no sol. Não adianta. Para deixar claro que isso não se trata de uma simples coincidência, a matéria da nossa querida irmã Andresa Moraes complementa a do nosso irmão Rodrigo Gomes. E ela diz o seguinte: bilionário chinês envenenado preparava série polêmica sobre Mao na Netflix. Matéria de 5/1 de 2021. Uma série polêmica sobre a revolução cultural liderada por Mao Tse-tung na China pode ter sido o motivo por trás da partida do bilionário dos jogos Lin Kuei, envenenado na noite de Natal. Lin adquiriu por 150 milhões de dólares os direitos sobre a obra de ficção O Problema dos Três Corpos, escrita pelo também chinês Cixin Liu, premiado em 2014 com Hugo Howard. O bilionário havia fechado uma parceria com a Netflix para filmar a trilogia, que retrata a violência do movimento maoísta e cria uma narrativa que culmina numa invasão alienígena. Lin era dono da empresa de games Yuzu e dos jogos Game of Thrones, Winter Coming. A mídia estatal chinesa e a polícia de Xangai dizem que o magnata foi envenenado por Xun Yao, um executivo da própria Yuzu. E aqui, como de costume, para não nos deixar mentir, quando a matéria não visa fazer você pensar muito sobre ela, já se encerra, acabou, fim. 4 ou 5 linhas. Aí aqui também você entende por que é que canais como esse vão sumir. Estão cada vez mais desaparecendo esse tipo de canal. Eu não duvido que isso também aconteça com esse. Porque a gente para pensar no que está sendo dito. A gente raciocina e não só absorve como se nossa cabeça fosse um HD ou um pendrive para só receber e repassar. Como é que pode todas as pessoas... A gente também mostrou uma matéria aqui sobre um médico russo que estava procurando uma cura para esse mal terrível e de repente o cara se esfaqueia. Tá aí no nosso canal ainda. Graças a Deus não tiraram esse vídeo, mas o cara se esfaqueou e pulou de um prédio. Colocaram como suicídio. Isso sempre acontece, meus irmãos. Avião cai, o cara se perde, desaparece, some, enlouquece, perde a vida com uma doença rara. Isso sempre acontece com pessoas que batem de alguma forma de frente com o sistema, que estão dizendo coisas que não deveriam ser ditas. Até a forma como a própria mídia, a grande mídia, trata essas matérias, você já vê que tem algo podre por trás de tudo isso. Então esse outro empresário que queria lançar essa série, que talvez diria algo que não deveria ser dito, deixa claro que tanto o primeiro que falamos como esse, não é uma simples coincidência, irmãos. A pessoa, para achar que tudo isso é bobagem, que não é nada demais, tem que realmente viver num país como a da Alice,
uma pessoa que vive dentro de uma bolha, que acha que tudo que é feito acontece por acaso. Aquele pensamento que o sistema sempre quis meter na nossa cabeça: olha, essas coisas tão ruins é porque o povo votou errado, é porque não souberam escolher, foi uma ação isolada de fulano ou beltrano, não deveria estar lá no poder, mas quando na verdade todo o sistema foi feito e está implementado para isso. Vocês veem aqui que eu não tenho feito mais críticas diretamente ao Bolsonaro, mas sim ao governo dele. Como assim, Davi? Mas ele não é o presidente, mas ele não tá mandando em nada, família. Bolsonaro tem deixado isso cada vez mais claro. Eu até tenho gostado dos discursos dele porque ele tá batendo a real. Ele não tá podendo fazer nada, meus irmãos. Na área econômica, principalmente, que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, um verdadeiro desastre a economia no Brasil, está sendo entregue tudo, empresas que dão lucro estão sendo entregues, e aí você não tem mais lucro, vai pagar as dívidas. Como? Que os donos do mundo, você vê, eles falar em emprestar dinheiro, a ONU estava dizendo, né, para apoiar o comunismo, estavam dizendo que os países precisam realmente arrumar rendas para as pessoas, né? Rendas como Bolsa Família, como auxílio emergencial, inclusive está para ser votado agora para aumentar mais os meses. Até aí tudo bem, não é? Mais 2 ou 3 meses as pessoas realmente precisam, mas fazer isso para sempre não pode. Porque não tem que se dar o pão, você tem que ensinar o camarada a preparar esse pão, a ganhar esse pão. Eu aprendi assim. Só dessa forma a gente pode ter uma vida digna e pode se sentir orgulhoso de si mesmo. Nada dado presta. Essa é que é a verdade. Agora, esses caras são bonzinhos e falam que os países devem pegar dinheiro com o Banco Mundial, com o FMI, se endividarem ainda mais, mas o Banco Mundial, o FMI, não devem suspender a cobrança de juros, que isso deveria ter sido lei desde o começo. Os países estão todos parados, como é que vai continuar cobrando juro às populações? Porque o governo não é nada. O governo representa apenas a população. Se continuam cobrando juros, estão cobrando juros das pessoas que não podem trabalhar por causa de um mal terrível que está aí no mundo. Mas só que nenhum jornalista, que eles é quem são a mídia e deveriam falar isso para vocês, eles não falam. Quem vem falar é um cabalá de nós feito eu, um João Ninguém. Por quê? Porque eu sou um de vocês. Eu não sou mídia, mano. Esse canal tá de pé até hoje por causa dos próprios inscritos, senão já tinha desaparecido, que nem força pra isso eu teria sozinho. Entende? Aí precisa vir eu pra dizer o óbvio, o que muitos de vocês também já perceberam. Eles dão uma de bonzinho, falam que devem realmente pegar dinheiro e se endividar para manter esses auxílios com as pessoas, mas o FMI e o Banco Mundial devem continuar cobrando juro sobre juro, juro de amortização de dívida, exorbitantes, principalmente a países como o Brasil que não se impõem. Então qual é a bondade desses caras? Que tal pelo menos pôr uma pausa nessa dívida até que os problemas passassem? Que tal fazer isso? Mas você vê que ninguém, né, com poder e influência para conscientizar a massa, nenhum fala isso. Só quem fala somos nós, os humildes. E isso está sendo feito, meus irmãos, porque é para que as pessoas acostumem a viver com aquele pouquinho ali. E parem de querer trabalhar, parem de querer crescer para ter os seus próprios negócios. Fiquem todos numa classe só, que é a classe pobre. É isso que eles querem para o mundo. E tendo a China, que trata os seus, como mostramos nessas duas matérias, dessa forma, que tem o comunismo implementado em seu próprio país, onde quem tem, tem muito, mas quem não tem nada. Sendo a potência mundial a cabeça do novo mundo, eu acho que você não precisa de muito para somar um mais um, meus irmãos. Então, meu querido irmão, por isso mesmo é que eu pergunto a sua opinião. Deixa aí nos comentários, eu faço questão que você comente. Não se limite a fazer um mínimo comentário, porque eles vão ler a tua opinião, não tenha dúvida disso. E quando eles verem muitas pessoas despertas, indo direto na ferida, pondo o dedão lá na ferida, eles têm medo, meus irmãos. Eles ficam cabreiro. Então eu conto com a sua ajuda, a gente vai ficando por aqui. Então você que quer mandar dica, meu irmão, não importa se você vai mandar pela primeira vez ou já manda há 10 anos, todos são tratados iguais. Manda, tá certo? Contato encarando sobrenatural 2@gmail.com. E dessa maneira vamos juntos e despertos, continuando sempre em frente, enquanto esse espaço ainda estiver aberto. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meus queridos irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Sempre encarando o sobrenatural.